Boa tarde. Na aula de hoje falaremos sobre a regra de 3 simples. Normalmente utilizamos esse conceito em situações onde temos um problema com 4 informações, conhecemos 3 delas e a quarta informação ela deve ser calculada. Assim, podemos utilizar uma incógnita para determinar o valor dessa quarta informação. Tudo bem? Ela pode ser direta ou inversamente proporcional. E é simples. A regra de 3 diretamente proporcional é aquela em que as grandezas envolvidas seguem a mesma proporção, ou seja, enquanto uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. E no caso da inversamente proporcional, enquanto uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Para você entender melhor, veja. Se 3 salgados custam, vamos colocar um valor aqui, R$ 4,50. Já foi tempo que o salgado era tão barato assim, né? Então, qual o custo de 5 salgados? Nós podemos resolver esse exercício fazendo 2 colunas. Uma coluna referente ao número de salgados, né, que a pessoa vai comprar, e o valor, que é o preço. Obviamente, esse exercício aqui nós poderíamos resolver só por análise, né? Se 3 salgados custa R$ 4,50, isso significa que eu pego 4,50 dividido por 3 e tem o preço de um salgado. E se eu quero saber o valor de 5 salgados, era só multiplicar por 5. Mas se você quiser utilizar a regra de 3, nós vamos fazer desse jeito. Então, 3 salgados custam R$ 4,50. Então, o número de salgados é igual a 3 e o preço R$ 4,50, ou 4,5. Qual é o custo? Então, eu quero saber aqui o valor, né? Que eu vou colocar em incógnita x de 5 salgados. Como a regra de 3 ela é diretamente proporcional, basta que nós multiplicamos aqui de forma cruzada. E igualamos os resultados. 3 vezes x, 3x. E 5 vezes 4,50. Eu vou indicar aqui que eu estou multiplicando, só para ficar bem claro. Fica 22,50. Ou seja, x vai ser 22,5 dividido por 3. Qual será o resultado então? Ao efetuar a divisão, encontramos o valor de x, que é R$ 7,50, tá? Ou 7,50, ok? Neste exemplo, se um carro percorre certa distância em 2 horas viajando a uma velocidade de 100 km por hora, quantas horas ele demoraria se percorresse a mesma distância viajando a 80 km por hora? Então, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos criar uma coluna, informando aqui o número de horas necessárias para fazer o percurso e aqui a velocidade. Então, em 2 horas, o carro percorre uma certa distância, mas viajando a 100 km por hora. Então, aqui é km por hora. Ele quer saber quantas horas, então, vamos colocar a incógnita aqui, x em horas. O carro vai demorar para percorrer a mesma distância, né? E agora a velocidade é 80 km por hora, ou seja, diminuiu. Então, nós podemos fazer a seguinte análise. Se para percorrer uma certa distância, viajando a 100 km por hora, o tempo necessário é igual a 2 horas, então, se você diminuir a velocidade para 80, o que vai acontecer com o tempo, o número de horas? Vai diminuir também? Obviamente, não. É o contrário. Então, enquanto, por exemplo, a velocidade diminui, o tempo necessário para percorrer aquela mesma distância vai aumentar. Então, aqui é inversamente proporcional. Então, se eu indicar, por exemplo, uma seta aqui como referência para baixo, obviamente, na outra coluna, nós teremos um sentido inverso
para indicar que as grandezas são inversamente proporcionais. E, obviamente, para que nós possamos utilizar o mesmo método aplicado nesse exercício, nós somos obrigados a inverter uma das colunas. Se conservarmos, por exemplo, a primeira coluna, né, com a seta para baixo, na segunda coluna nós temos que inverter. Então vai ficar 80 sobre 100. E note que na inversão da seta, esses números aqui trocam de lugar, ok? E aí sim, com as setas no mesmo sentido, nós podemos aplicar o método do exercício anterior. Ou seja, multiplicamos cruzado e verificamos qual é o valor de x. Então, vemos 80 vezes x, 80x, e 2 vezes 100, 200. Basta dividir 200 por 80. Aqui nós podemos simplificar um zero. Então, o valor de x é igual a 2,5 horas, ou seja, 2 horas e meia. Assim, o veículo viajando a 80 km por hora vai demorar um tempo superior ao que foi dado inicialmente, que eram 2 horas. Então, a nossa resposta é 2,5 horas. Bons estudos!